Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Checkup Talks, nosso podcast do Hospital Checkup. E hoje falaremos sobre a saúde que trata a urologia. E aí muita gente acha que urologia é só tratar o homem em si, né? Geralmente o urologista trata o homem, mas a gente vai desmistificar esse assunto porque tenho como convidado hoje o doutor Eclair Filho, que foi uma das primeiras coisas que eu perguntei dele. Doutor, o pessoal fala que o urologista não trata só o homem, é verdade ou não? Ele já falou, não, a gente precisa desmistificar isso. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso Checkup Talks. Então, tamo junto aí para mais uma edição e vai ser um prazer conversar sobre a urologia, que não é só para o homem. Não é só para o homem. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Né? Eu acho que qualquer forma de informação ao público acho que é favorável e deve ser feita sem custos, sem percalços, né, no caminho. Bacana, então. Doutor Eclair, vamos lá então começar contextualizando o que é a urologia em si. Porque muita gente, quando procura um urologista, e geralmente o homem, já é com problema, já é com uma doença, né? Então a ideia é que a gente compartilhe o conhecimento da medicina de uma forma mais fácil, mas claro, sempre se puder trabalhando a prevenção também. Então vamos começar contextualizando o que é a urologia, a ciência urologia. Urologia é a área cirúrgica, né, clínico-cirúrgica, que cuida do aparelho genital masculino. Então aí a gente vai ter próstata, testículos, epidídimo, ductos deferentes, pênis. Cuida das mais variadas doenças, desde doenças benignas até doenças malignas, né, no caso do câncer, infecções, e também cuida do aparelho urinário, tanto do homem quanto da mulher. Uhum. E aí vai ser rim, ureter, bexiga, uretra. Então as mulheres que procuram um urologista geralmente são por infecção urinária de repetição, pedra nos rins, sangramento, algumas massas, né, renais ou massas na bexiga, incontinência urinária, né, infecção urinária de repetição. Então também é uma área vasta para as mulheres, a urologia, né? Muito embora eles achem, os pacientes podem achar que é uma área específica para homens, como a ginecologia é específica para as mulheres. E essa questão que você falou aí do homem geralmente já chegar com algum problema, né, com o médico, eu acho que a grande falha que acontece somos nós mesmos, né? Por quê? Quando a menina começa a menstruar, a mãe pega ela pelo braço, tira dela do pediatra e leva já no ginecologista. E a partir daí, desde os 12, 13, às vezes até antes, ela já começa a ter um acompanhamento pelo menos anual com o ginecologista para orientar com relação a doenças sexualmente transmissíveis, a métodos contraceptivos, etc. E o menino, ele vai jogar bola, ele vai brincar na rua, né? Ele não vai no médico, ele não tem essa rotina nem essa cultura, né? E aí, por isso, começa a vida de trabalho, enfim, e ele só acaba aparecendo no consultório quando já está com algum problema na próstata, quando já está com um sangramento, quando já está com algum problema de fato. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela inclusive recomenda, né, tem uma vertente aí para divulgar a hashtag, eu acho que Vem Pro Uro, que é para atingir essa população mais jovem, de fato, que a gente vai, primeiro, imprimir essa rotina nesse paciente. Uma cultura nova, né? Uma cultura nova. Como há 5, 10 anos atrás o exame do toque era completamente banalizado ou deixado de lado, hoje a gente também quer trabalhar agora com os mais jovens, né, os homens mais jovens, para já orientar, diminuir a incidência de complicações próprias do envelhecimento ou para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Enfim, para a gente já ter um suporte, um acompanhamento e uma orientação melhor para aquele jovem, para aquele adolescente. Então, mito 1 quebrado, que é o seguinte, né? O urologista não trata só o homem, trata a mulher também. A gente vai desmistificar outro assunto, mas só lá para o fim, para quem continua aqui no nosso podcast, que é chá de quebra-pedra. Funciona mesmo ou não? Se você fica aí, você vai saber a resposta correta. Mas já que a gente falou de pedra, doutor, é algo muito comum, parece que se tornou uma epidemia, essa coisa de pedra nos rins. O que está acontecendo? É a gente que está tomando muito refrigerante, comendo sódio demais? A incidência dos cálculos eles tem aumentado ao longo dos anos, né? Principalmente nas mulheres. E além dos fatores genéticos que eles podem estar presentes, a gente também tem que pensar no fator ambiental. Sim. Né? A mulher ela parou de ser a dona de casa, já está
trabalhando, já está no mercado de trabalho, às vezes trabalha até mais do que Até o mais homem, que né? o homem. Muito mais. E também a alimentação, né? A gente passou a comer mais fast foods, junk foods, comidas industrializadas pelo valor, que é às vezes até mais em conta, ou pela facilidade mesmo, Uhum. né? Perdeu-se aquela rotina de voltar para casa para almoçar, E tomar fazer, né, com a tudinho. família, dar uma descansada. Isso nosso tempo está muito corrido, Uhum. né? E por conta dessa facilidade vem as consequências também, né? A gente entra no trabalho, não lembra de tomar água, que é o principal fator protetor para a formação de cálculos, né? E aí vai almoçar, pede um refrigerante que é cheio de sódio, come um churrasco que já tem proteína de origem animal, já tem sal. Então a gente está só fechando a conta do que a gente está Sim. consumindo, né? E eu acho que deve ser por isso que a gente percebe esse aumento na incidência dos cálculos, além da melhora também dos métodos de diagnóstico, né? Uhum. Todo mundo que tem acesso à saúde faz um ultrassom, faz uns exames de rotina ali, que porventura, eventualmente, pode encontrar alguns cálculos, e aí a gente tem que decidir acompanhar e intervir cirurgicamente ou clinicamente, ou não, só fazer o acompanhamento. E quem já teve cálculo renal diz que é uma dor insuportável, que é assim algo fora do comum. Então vamos simular aqui, né, que um paciente ele tá com essa dor crônica, enfim, uma dor ali de cálculo renal. Como é o processo de chegada dele no check-up? Como que funciona o passo a passo até ele ser tratado desse cálculo? A urologia hoje no check-up funciona bem redondinha, Uhum. tá? O paciente habitualmente abre uma ficha no pronto atendimento, lá ele já é atendido por uma equipe de triagem que faz a primeira consulta com ele e abre a ficha para o médico atender. Atendendo, o médico colhe toda a história do paciente, faz os exames, vê se tem algum sinal, sintoma de alarme, e aí na identificação de algum cálculo, geralmente por tomografia, que é o melhor exame que a Sim. gente tem para ver cálculos, e no check-up tem essa máquina, ele entra em contato com o sobreaviso da urologia, que o check-up tem um time de sobreaviso aí que está lá 24 horas, qualquer dia da semana, não tem feriado, não tem final de semana, não tem domingo, dia dos pais, nada, a gente está à disposição. Entrando em contato com a gente avalia o caso, vai no hospital, avalia o paciente e a gente já decide se faz ou não a cirurgia em conjunto, né, com o colega que atendeu e com o próprio paciente. Então funciona tudo muito rápido, a questão da internação, do ato cirúrgico. Alguns pacientes até às vezes se assustam, né? Não, mas já vai operar agora? Então eu estou muito grave. Não é, porque a gente conseguiu deixar o sistema funcionando redondo e fácil de resolver o problema do paciente. Quando que, né, o cálculo renal dá para tratar ali com uma hidratação melhor, uma medicação, e quando que vai ser preciso fazer essa cirurgia e como ela é? Tá. De forma geral, assim, sem sinais de alarme, febre ou suspeita de infecção, a gente, e para cálculos menores de meio centímetro, Uhum. né, a gente pode tentar o que a gente chama de terapia expulsiva medicamentosa, que são medicamentos para alívio de dor, para diminuição da inflamação causada pela obstrução do cálculo e com medicamentos também que dilatam o canal da urina na tentativa de eliminar de uma forma um pouco mais fácil esse cálculo que está obstruindo, né? Para cálculos maiores ou na presença de fatores complicadores, como suspeita de febre ou suspeita de infecção, presença de febre, às vezes obstrução bilateral, piora da função renal, Uhum. paciente que tem rim único, aí a gente já tem que ser um pouquinho mais agressivo e já indicar a cirurgia de cara com ou sem o apesar do tamanho do cálculo. Tá? Certo. E a cirurgia, a gente hoje em dia faz por via minimamente invasiva, né, sem nenhum corte. A gente usa o próprio canal da urina do paciente com equipamentos bem fininhos, né? E aí a gente identifica onde está esse cálculo. Se for favorável para a gente quebrar esse cálculo, a gente passa uma fibra laser, também muito fininha, que é uma fibra ótica, quebra essa pedrinha e depois deixa um catéter ali para drenar aquela secreção, para drenar aqueles fragmentos pequenos que a gente não consegue tirar em algumas eventualidades, né? Ou se não, se o paciente estiver já no estado mais grave ou com uma suspeita, já confirmando uma infecção, a gente vai só passar um catéter, tirar o paciente da urgência, melhorar o quadro dele e depois a gente vai intervir
para resolver o quadro de obstrução ou de cálculo que ele tem. E já que a gente está falando de quebrar, né, esses cristalzinhos, não tem como a gente falar do chá de quebra-pedra, né? Que a minha avó me falava muito sobre isso. E assim, a pergunta é, o nome dele é chá de quebra-pedra. Então você imagina, vou tomar, as pedras vão quebrar e vai sair tudo na urina. Não preciso mais do urologista. Tranquilo, que milagre, né? Funciona, não funciona? E se funciona, até que ponto? Então, o chá de quebra-pedra, aqui, principalmente no norte, a gente tem uma cultura muito forte do fitoterápico, Sim, né? verdade. Vai lá na feira, encontra remédio para tudo. É verdade. Né? No mesmo frasco, cura várias doenças. O chá de quebra-pedra, a gente não costuma recomendar, né? Porque faltam trabalhos de boa qualidade evidenciando. Porém, tem um trabalho feito aqui no Brasil, se eu não me engano, na USP, que mostrou que o chá de quebra-pedra, com a folha que dá o nome ao chá de quebra-pedra, ela diminui a chance de formar novos cálculos ou diminui a chance daquele cálculo que já existe lá de aumentar. Quebrar a pedra não quebra. A única pedra que a gente consegue quebrar ou dissolver seria as pedras de ácido úrico. E, infelizmente, é uma parcela de 5 até 15% da população que tem esses cálculos. A maioria dos outros são derivados de cálcio. E aí esses aí não funcionam com medicamentos, não. Então, explicado para você, tá? De preferência é melhor tomar água direito, né? Água é o melhor remédio, né? Insípido, inodoro, barato, né? E vai te ajudar a proteger do cálculo urinário. De forma geral, o que a gente tem para recomendar para os pacientes é isso, né? Hidratação. Hidratação, beber pelo menos 2 litros de água, o ideal é 3, né? Mais 2,5. Diminuir a ingesta de sódio, né? Que é sal, enlatado, embutido, conservante. E um consumo moderado de proteínas que venham de algum animal, né? Boi, peixe, vaca, frango. Não importa qual animal, a gente só tem que comer de uma forma moderada, evitar churrascada, evitar os rodízios, etc. Aquelas bebidas regionais, tipo açaí, tem alguma restrição? Não que eu tenha lido alguma coisa, né? Eu acho que Óbvio que os excessos sempre fazem mal, né? até água em excesso o cara se afoga, né? Mas assim, o açaí, a tucupi, etc., eu não lembro de ter lido nada a respeito, ou por falta de trabalho, ou porque nunca tenha visto mesmo. Aprofundado. Mas a princípio não é considerado fator de risco, não. A gente falou então muito sobre essa questão da pedra nos rins, que eu acho que é o problema mais discutido, né? Depois de exame do toque, quando você fala em urologista, né? Mas você falou da infecção urinária, principalmente para mulher. Por que é mais comum nas mulheres? Como é que é esse tratamento? Tá. Infecção urinária, a mulher tem um risco assim 20, 40 vezes mais do que o homem de ter infecção urinária, né? O homem só é campeão de infecção urinária na primeira infância, né? Até o primeiro ano, por conta da fimose, do prepúcio da cabeça do pênis ser coberta por uma pele. E depois de 65 anos, quando a próstata já começa a crescer e já começa a causar alguma dificuldade no esvaziamento da bexiga daquele paciente. Isso aí propicia infecção urinária. Mas de 1 ano de idade até os 65, as mulheres são campeãs e campeões assim de lavada. Estima-se que 50% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária durante a vida. Então é muita gente, né? Alguns fatores que contribuem e explicam isso é a parte anatômica, né? A mulher tem a uretra mais curta do que o homem, a uretra da mulher tem 3, 4 centímetros, isso favorece, né? O períneo ali, por mais limpo que as pessoas sejam, é uma região mais contaminada do nosso corpo. Sim. Né? Alguns hábitos de higiene também, o uso de ducha higiênica por muito, com excesso, pode prejudicar, mudar a microbiota da flora vaginal e favorecer o aparecimento de bactérias. E o próprio estado de pós-menopausa, quando a paciente para de produzir hormônios, e ocorre também uma atrofia da mucosa da vagina. Isso aí pode favorecer com que a paciente, aquela microbiota que protegia ela, morre, e aí a bactéria que pode causar infecção urinária tem mais fácil de ascender pela uretra e se instalar na bexiga. Entendido. Lá no check-up, quais são os mais procurados, os problemas mais comuns? Olha, cálculo, pedra nos rins é um fator muito forte lá, principalmente na urgência. Né? A gente percebe também, experimenta os exames de rotina mesmo, o homem já está com essa consciência de procurar o urologista para fazer o check-up geral. E lá a gente já tem conjunto cardiologista, tem conjunto endocrinologista que, numa eventual necessidade de transferência ou de encaminhamento, a gente faz.
depois de pedra... Você falou que rotina. hematúria, que seria sangue? Hematura é sangramento na urina, isso aí é uma causa, é uma urgência urológica, né? A gente tem que identificar qual é a causa, né? E tem diversos tipos, né? Pode ser de origem prostática, de origem da bexiga, pode ser de origem renal, urotélio. Sempre que sangra na urina, a gente tem que desconfiar, tem uma pulguinha atrás da orelha ali de algum câncer urológico, né? E aí a gente vai atrás. Uma pedra, por exemplo, que é uma doença benigna, também pode causar sangramentos. Geralmente não são sangramentos tão importantes, mas pode existir, né? Então, esses sangramentos aí merecem sempre um exame de imagem com contraste para a gente estudar a possível causa desse sangramento e um exame direto que a gente chama de cistoscopia. A gente vai com uma câmera por dentro do canal da urina, também lá dentro da bexiga, identifica se tem algo sangrando ali. Se tiver, a gente já faz a cauterização, já controla aquele sangramento, já faz a raspagem daquele material. Ou, se não, a gente colhe algumas biópsias para ver se tem alguma patologia escondida ali naquela região. Todos esses exames fazem um check-up? Tudo a gente faz no check-up. O check-up é completo para a parte da urologia, assim, eu acho que não tem nada que a gente não faça lá, não. Aí, se a gente passar, né, dessa parte um pouco mais tratável ali do ponto de vista clínico, a gente tem também um grande problema para a saúde do homem, que é o câncer de próstata, né? Por que essa incidência tão grande? É o preconceito ainda? É algo que precisa ser quebrado aos poucos? O câncer de próstata é o câncer com maior incidência mundial, né? Então, depois do pele não melanoma, o câncer que mais acomete, mais incide em homens é o câncer de próstata, né? É quase que uma doença ligada a questões hormonais, né? A gente também não sabe como prevenir do câncer de próstata. O que a gente sabe é que aqueles pacientes que têm hábitos de vida saudáveis durante a vida dele inteira, ele tem menos câncer de próstata, né? Mas a gente não tem nenhum medicamento, nenhuma substância, nenhum alimento que a gente recomende para o paciente para ele evitar de ter o câncer de próstata. O que a gente faz a gente recomenda que tenha hábitos saudáveis de vida. Boa atividade física, boa noite de sono, um bom convívio social, boa alimentação, né? E a incidência ela vai aumentando conforme o envelhecimento, assim como a diminuição da testosterona. Então, tem-se um link aí da produção da testosterona, dos níveis de testosterona intraprostáticos com essa alteração do gene da célula prostática para se desenvolver como um câncer, né? Como uma célula maligna, né? Então, nesse caso, se fala muito sobre o exame do toque a partir dos 45, né? Isso é indicado para tentar identificar mais cedo, e quanto mais cedo, melhor o tratamento seria? É isso. O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que homens com fator de risco, negros, obesos ou com história familiar de câncer de próstata comecem a fazer a pesquisa por esse câncer de próstata com 45 anos e na população geral acima de 50 anos, né? O paciente às vezes faz, doutor, todo ano eu faço o exame do toque, nunca deu nada, esse ano deu. A gente fala, olha, a gente não está fazendo esse exame aqui para prevenir do câncer de próstata, é justamente para a gente achar, né, ele numa fase precoce, que a gente tem um armamentário de arsenal cirúrgico, né, ou de tratamento gigantesco, né? Radioterapia, cirurgia, hormonioterapia, segmento. E quando ele já está numa fase mais avançada, nosso arsenal já diminui. A gente vai ter eventualmente uma radioterapia com hormônio, ou vai ter só o bloqueio hormonal, só a hormonioterapia. Agora, com o advento das novas drogas para controle do câncer, a gente consegue ter uma sobrevida muito boa desses pacientes com baixos efeitos colaterais. O paciente acaba tendo problemas com outras situações na vida, mas não do câncer de próstata, né? Mas é basicamente isso. Então, a gente faz o exame do PSA, né, que é o exame de sangue, que a gente avalia a saúde da próstata, e o exame do toque pela Sociedade Brasileira de Urologia uma vez por ano, na tentativa de identificar um câncer numa fase precoce, tá? E tem gente que fala que o PSA é suficiente. Por que o toque é preciso ali complementar? O PSA, ele identifica... Gente, eu digo o pessoal mais leigo, né? A pessoa, né? O homem. Mas os médicos, óbvio, que indicam os dois. O PSA, ele identifica sozinhos de 50% a 60% dos cânceres de próstata, tá? Uma alteração no PSA. O exame do toque, ele vai identificar 20% a 30%, né?
Se a gente juntar os dois, a gente vai estar cobrindo aí 80%, 90% da população, né? E vai estar errando só em 10%. Uhum. E é essa que é a necessidade do toque, né? Do exame do toque, a gente avalia. Claro, se tiver um PSA muito baixo, ou então você está fazendo um acompanhamento já com o paciente há bastante tempo, eventualmente a gente pode não fazer, né? Mas uma hora ou outra vai ter que ser feito, porque a gente tem que acompanhar todas as variáveis. Um PSA baixo, ele tem menor chance de ter um câncer de próstata, mas essa chance não é zero. Né? Entendi. Ainda tem uma chancezinha ali de 10% a 20%. Então, a gente fazendo o exame do toque, porventura a gente pode Melhor trabalhar a favor dos números, né? Melhor a gente fazer a medicina baseada em evidência. Né? Doutor, então a gente falou aí de parte clínica, falou dessa parte mais crítica, que seria o câncer, né? Só que vamos aproveitar que estamos gravando esse programa, essa edição do podcast em setembro, né? Se você está vendo em outro mês, só para justificar. Se fala muito em Setembro Amarelo, a gente recebeu a psicóloga falando sobre Setembro Amarelo, e um ponto importante que o doutor Eclair falou aqui é que a testosterona, que é o principal hormônio, digamos, para o homem, ela tem, de alguma forma, um pontinho, um pé aí nesse Setembro Amarelo, já que a testosterona em níveis baixos pode afetar o homem, né, o humor dele. Com certeza. É sabido que depois dos 40 anos de idade, nossos índices de testosterona, que é o nosso principal hormônio, começam a ir diminuindo, começam a ir reduzindo. E isso aí pode acarretar outros problemas, né? Obesidade, acúmulo de gordura, perda de massa magra, estados de irritabilidade e também estados depressivos, né? Então, muito embora as maiores tentativas de suicídio sejam de mulheres, quem mais atinge o suicídio são os homens, né? E é uma parcela grande da população. Sim. Né? Se parar para analisar, pessoas que tiram sua própria vida, muitas vezes porque não sabem o que está acontecendo e porque não conseguem falar. Né? Então, esse estado depressivo, de pensamentos depressivos ou de... humor mais triste, né? Entristecido. Isso, tristeza, de desmotivação, talvez seja a palavra correta, pode estar ligado a baixas de testosterona. Né? E aí a gente tem que, claro, melhorar os hábitos de vida do paciente. Sim. E tirar ele desse estado de hipogonadismo, né? De baixa testosterona. Então, no check-up, a gente costuma também pedir os níveis de testosterona no paciente, avaliar como é que está a relação da testosterona com o estradiol, ver se o paciente tem algum sinal ou sintoma referente a essa baixa da testosterona e, dependendo do paciente, da individualização do caso, a gente vai orientar e prescrever um tratamento para melhorar isso, que às vezes a gente repondo testosterona nesse paciente, aquele estágio depressivo dele já melhora. Já vai mudar totalmente, né? E a vida dele já segue de uma forma com mais qualidade. Né? E parece algo bobo, mas eu vou até compartilhar a história aqui, que ano passado, acho que era novembro do ano passado, eu estava me sentindo muito desmotivado, assim. E eu geralmente faço essa autoanálise diária, né? Tem dias que a gente está mais feliz, tem dias que a gente está mais triste. Mas eu estava meio cansado, assim. E eu achei um pouco estranho. E aí fui buscar ajuda médica, né? Pedi lá, o doutor pediu, inclusive o doutor Rizieri pediu um check-up, fiz todos os exames. E aí deu a minha testosterona abaixo da média necessária para a minha faixa de idade. E vitamina D, por incrível que pareça, mesmo tendo o sol que a gente tem, deu baixa. Então, isso justifica muito, né, o estado que eu estava. E aí vai se investigar, não, mas por que está testosterona baixa? Nível de cortisol lá em cima, por estresse. Privação de sono, exatamente. Tudo isso pode influenciar. Privação de sono, porque eu trabalhava na madrugada, mais estresse, somou tudo isso. E aí a gente às vezes acha que está com um problema, né, psicológico, e às vezes é um problema fisiológico ali que você corrige, que nem que você está falando. Exatamente, né? E a testosterona para pacientes jovens em idade fértil a gente não recomenda, mas a gente tem outros medicamentos que fazem basicamente a mesma função, não é o melhor tratamento, mas para o paciente em questão jovem, em idade reprodutiva, é o que a gente escolhe, e a gente melhora muito esses pacientes. E não precisa esperar os 40 anos para a gente decretar isso. A gente, de forma geral, fala que o DAEM, né, que é a doença androgênica do envelhecimento masculino, começa a partir de 40 anos com testosterona melhor que 350 e sintomas. Mas a gente tem, na prática clínica, aí,
pacientes com 20, 30 anos que já têm baixa de testosterona sem nenhuma causa aparente, né? Não teve orquite na infância, não fez uso de anabolizante, tem hábitos de vida saudáveis. Eu tenho um paciente, inclusive, que é atleta de alto rendimento e tem níveis de testosterona baixos, né? E nesse caso, o que faz? Aí a gente tem que ajustar. Faz a reposição. Faz uma reposição, conversa com ele sobre as possibilidades, né? E, claro, a gente tem que considerar que o urologista, na grande maioria, não faz a modulação hormonal. Sim. Ele faz a reposição. Então, naquele paciente que tem indicação, a gente vai fazer a reposição. A modulação hormonal, que é aquele deixar níveis de testosterona suprafisiológicos, ou então atletas de rendimento. Pessoal, bodybuilder? Aí, assim, tem alguns urologistas que podem até fazer, tem especialização para isso, mas de forma geral não é o que nos respalda a sociedade brasileira. Sim. Tá? E para esses pacientes mais jovens a gente tem que titular uma dose desses outros medicamentos que podem melhorar os níveis fisiológicos da testosterona, melhorar vitaminas também, que está relacionado também com imunidade, com disposição, né? E orientar, claro, sempre, né? É um tripé: atividade física, boa alimentação e boa noite de sono. Convívio social, enfim, ter hábitos de vida saudáveis. Né? É importante demais isso que o Dr. Eclair falou sobre a testosterona, o que ela tem a ver com a saúde psicológica do homem. Então, você, homem, já sabe, se tiver sentido desmotivado, primeiro faz esse check-up para avaliar nível de testosterona, até mesmo a vitamina D, né, que é do sol. C. Por incrível que pareça, mesmo a gente sendo amazonense, a gente tende a fugir do sol, né? Exatamente, ninguém gosta de ficar ali embaixo. A gente está no ar-condicionado aqui, inclusive. Então, fica a dica aí de fazer esse check-up, né, para poder diagnosticar, para saber qual o problema antes aí, depois, se for o caso, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Outro tema, só para a gente finalizar, doutor Eclair, é varicocele. O que seria isso e como tratar? Tá. Varicocele nada mais é do que a dilatação das veias do testículo, né? Pode acontecer em qualquer faixa etária, né? E quais são as complicações, as implicações? Por que a gente gosta de falar de varicocele? Porque a varicocele é a principal causa de infertilidade no homem. Né? 1/3 dos pacientes que têm varicocele vão ter alguma alteração no espermograma e alguma dificuldade para atingir a paternidade. Né? E a gente gosta de falar nisso também, principalmente porque a gente puxou nesse link da testosterona, porque a gente vê também que naqueles pacientes que têm baixa de testosterona, a gente operando essa varicocele, esse nível de testosterona aumenta em até 100, 150 pontos. Né? Então, é uma forma da gente tratar. E varicocele, assim, tem algumas indicações, né? Umas muito bem aceitas e outras nem tanto. Primeira indicação que a gente teve para operar varicocele era por conta de dor testicular. Hoje a gente vê que geralmente essas dores não são próprias da varicocele, geralmente alguma irradiação de alguma coisa de coluna, uma inflamação, tumor, etc. Alguma cirurgia prévia que o paciente possa ter feito e não de fato por conta da varicocele. Então essa primeira indicação, hoje em dia, ela está muito restrita, a gente tem que discutir bastante com o paciente, explicar para ele que às vezes a dor não vai melhorar porque pode não ser dali a origem da dor, né? A segunda melhor indicação para essa cirurgia varicocele é aquele adolescente que está entrando na puberdade, ou então já está na puberdade e tem varicocele e tem uma diferença do volume do testículo para o outro. Quando essa diferença é importante, mais que 30% geralmente, a gente indica a correção da varicocele para que esse testículo ele volte a crescer. A varicocele é visível ou é só diagnosticada em um consultório? Então, a varicocele ela pode ser visível, né? Ela é graduada em 3 graus. O grau 1 a gente só consegue perceber com manobras de valsalva, com manobras de esforço. Grau 2 a gente já consegue perceber ela sem nada. E grau 3 a gente consegue perceber ela sem precisar fazer o exame. Tá? Existe uma outra classificação que já é ultrassonográfica, né? Que o grau 1 é aquela varicocele que a gente só vê no ultrassom e não vê no exame físico. Essa aí não tem muita repercussão. Tá? A outra indicação para a cirurgia da varicocele é no paciente com infertilidade, melhora os parâmetros de infertilidade, o paciente consegue atingir a paternidade. E hoje tem tido também essa vertente de operar por conta do hipogonadismo, dessa baixa da testosterona. Ainda não está em nenhum guideline, não está em nenhuma recomendação forte, mas bons trabalhos já foram produzidos e daqui a algum tempo, com certeza, isso vai entrar no rol do nosso armamentário para corrigir
o déficit da testosterona. Como é que o homem identifica isso? Ele consegue tocar, ver, sentir? É geralmente por dor? Então, a dor, como eu te falei, pode não Pode ser, ser ou pode não pode ser? não ser, né? Quando o homem identifica, ou ele percebe a olho nu que tem um volume da bolsa escrotal, geralmente é à esquerda, né? Um pouco maior, isso vai sugerir uma varicocele, ou muitas vezes ele consegue ver através da pele da bolsa escrotal também aquelas ondulações das veias mais varicosas, dilatadas e tortuosas, né? Ou então, que é inclusive a maioria, acho que é 90% dos casos, do paciente que está tentando engravidar e não consegue. Entendi. Ele chega com a gente no consultório, a gente faz o exame, mostra para ele, ou solicita um ultrassom que evidencia uma varicocele, e aí a gente discute com ele a questão do tratamento. Então geralmente são os homens que estão querendo, né, ter um filho e aí acaba descobrindo porque há uma diferença entre a quantidade de esperma e o sêmen, né? Porque nem sempre no sêmen tem uma quantidade adequada. No espermograma a gente avalia uma série de variáveis, né? Sim. Concentração, quantidade, motilidade, vitalidade, morfologia, etc. Entendi. A cirurgia da varicocele pode melhorar qualquer um desses parâmetros, mas principalmente vitalidade e morfologia. Tá? A concentração vai depender muito se o exame foi bem coletado, quanto tempo ele teve de abstinência, assim como a vitalidade também pode ter essa influência, né? Mas, enfim, a varicocele influencia em todos esses aspectos, né? Mas o homem só procura a gente, só tem esse diagnóstico depois de uma investigação ativa. É raro eles já perceberem que tem essas veias varicosas e procurar o urologista. Não é a totalidade dos casos, não. Bacana, então aprendendo um pouquinho mais sobre assuntos que pouco se fala, assim, eu particularmente pouco vi falar sobre isso na internet e é um problema interessante e sério para se tratar. Enfim, doutor Eclair, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Checkup Talks, bacana demais entender esse mundo da urologia, acho que é um tema que pouco se é abordado, mas que tem muito a entregar, principalmente para os meninos, os homens, né? Então, desde já, muito obrigado, sucesso! Muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Agradecer a vocês aqui e ao Checkup pelo espaço, né? E como eu falei no começo, necessitando aí da gente mostrar a nossa especialidade, explicar mais sobre as doenças, desmistificar a urologia, as doenças do homem, as doenças da mulher, podem contar comigo que a gente está à disposição. Valeu, obrigado. E a você que acompanhou nosso Checkup Talks, nosso podcast aqui do Checkup, muito obrigado. Manda nos comentários temas, assuntos que você gostaria de ver ou médicos, especialidades que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Grande abraço e até a próxima.